Você perguntou o que te marcou na ECA, foi isso. Foi a possibilidade de, em contato com os alunos, eu tinha que dar a teoria e descobrir ilustrações, esclarecer, e da cultura brasileira. Que eu estava preocupada em termos da nossa realidade, porque eu tinha visto muita coisa lá na França e como eles valorizam o elemento nacional. E tinha um professor, um sociólogo, o Dimas Didier, que fez um livro interessantíssimo no Canadá. As primeiras mulheres que se destacaram nos mais variados campos, as inovadoras na jurisprudência, na medicina, na artes, enfim. E como elas resolveram o problema, família, filho, etc, etc. E eu fiquei muito entusiasmada, porque era uma visão nova e que ele apresentava. E quando eu comecei a procurar para ilustrar para os alunos que me despertaram, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a descobrir um universo maravilhoso de pintoras, escritoras, musicistas, dançarinas e mulheres extremamente criativas para a época. Que eram mulheres do final do século XIX, início do século XX. E eu cheguei à conclusão que essas mulheres realmente eram inovadoras porque elas romperam com a tradição, elas tiveram a coragem de ousar, quando as outras mulheres eram criadas para casar, cuidar de família, de filhos, etc. E elas não, elas construíram uma carreira por capacidade própria. Não foi nada outorgado, não foi. Elas se libertaram daquele vínculo patriarcal, e depois também do marido, e se destacaram no campo profissional. Então elas inovaram. E nem sempre foram tão reconhecidas. Eu trabalhei muito isso com os alunos. Que existia coisas muito esparsas, não que não tivesse pesquisadoras com trabalho sobre escritoras, pintoras, etc. Mas eu comecei a colocar a nível da pós um leque de possibilidades e como essas mulheres transformaram o sociológico. Olha, é difícil rotular a Guiomar Novaes como uma mulher inovadora, porque a Guiomar Novaes foi uma senhora educada dentro dos padrões vitorianos da época. Ela nasceu em 1894, final do século, de uma família com 11 filhos. O pai morreu quando ela era pequena e a mãe teve que arcar com tudo. E a educação de todos. Então, a educação dela foi bastante rígida e ela nunca foi uma mulher ousada. Se você gosta de comparação, depois na vida adulta, você comparando Guiomar Novaes e Madalena Tagliaferro, eram duas personalidades totalmente opostas. A Guiomar Novaes era inovadora no fato de ter feito uma carreira e ter levado avante à custa de duras penas por causa de família, etc., ter que abandonar por períodos os filhos, mas de ter construído o seu nome mundialmente. Mas se você pensa mulher inovadora que rompe normas, que afronta padrões, não. Ela era bastante conservadora, uma mulher extremamente religiosa, obediente. Eu lembro quando eu defendi a tese, a Maria Helena Chauí fazia parte da banca e ela leu a tese e ela disse assim: eu fico muito surpresa com um fato que você relata na sua tese, que a Guiomar Novaes era adolescente, 15, 16 anos, e ganhou uma bolsa do governo francês e a mãe não podia acompanhar porque tinha os outros filhos e foi a madrinha. Naquela época, a madrinha tinha uma figura muito... A senhora Alda Prado, da família, muito importante. E moravam num apartamento em Paris. E tocou a campainha uma pessoa, e a Guiomar Novaes foi e abriu a porta, modestamente, e a pessoa queria falar com a dona Alda, e ela chamou. E depois a dona Alda chamou a Guiomar para que tocasse qualquer coisa, e ela veio. E a Maria Helena falou assim:
Ela abriu a porta quase que como uma serviçal, ela não se apresentou como a estudante que tinha ganho bolsa do governo francês. Então ela era extremamente recatada, uma mulher intimista e de uma mulher de um, como é que eu vou dizer isso para você, de um caráter e de uma dignidade e de uma fidelidade para os colegas. Por exemplo, num concerto que ela foi em Nova York com uma das secretárias, era um pianista famoso, mas naquele dia ele não estava muito bem. E a Guiomard pegou na mão da secretária e disse: reze para ele não esbarrar mais nada. Ela torcia pelo sucesso do outro, o que é uma qualidade muito difícil de se encontrar, sobretudo no meio artístico. Então, essa inovação dela talvez seja em termos de valores humanos. Eu, quando descobri o material que tinha, porque eu ficava buscando no IEB, na ECA, no Rio de Janeiro, enfim, depois da Guiomard, inclusive França e Estados Unidos. Mas aqui não tinha muita coisa, eu ficava... Quando eu descobri o arquivo da Guiomard e descobri o que tinha no exterior, eu fiquei alucinada. Foi um presente dos céus, porque é uma possibilidade de trabalhar tudo aquilo que nunca ninguém ainda havia descoberto. E eu vejo com a maior naturalidade. Eu acho que o mundo civilizado permitiu com que os homens ficassem ao lado das mulheres e vissem a mulher como uma colaboradora e nunca como uma competidora, nunca como alguém que quer roubar o lugar do outro. Todos têm oportunidade. Chega um momento daquela, e eu acho a coisa mais natural do mundo, nós estamos vendo não só aqui, mas no mundo todo. Acho excelente que tem, porque tem momentos até que precisa ter um toque feminino. E alternar. Eu acho que é importante os sexos se complementarem nesse aspecto administrativo. Acho excelente. Olha, esse é polêmico. Não sou eu que posso dar uma diretriz e uma orientação para isso. Eu senti na pele isso. Porque quando eu comecei aqui, a minha ideia era opção artes. E eu recebi um primeiro ano de comunicações, 100 e poucos alunos numa classe, na sexta-feira à noite, que é o dia que o pessoal já está pensando sair, tomar sua cervejinha. E eu fiquei um pouco perdida, porque era biblioteconomia, jornalismo, editoração, cinema, enfim, todas as áreas de comunicação, e com uma linguagem um pouco diferente das artes, né? Eu não sei se é o caso de pensar em duas escolas e uma dicotomia tão radical. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente pode conviver, acertando arestas e intercambiando experiências, e um grupo enriquecendo o outro. Eu acho fantástico quando a turma de jornalismo, por exemplo, ia assistir um espetáculo de teatro, o que eles bebiam da fonte de e passavam a entender melhor a comunicação teatral. Fantástico quando uma turma de relações públicas vai assistir uma apresentação aqui no auditório, um concerto. Por que não conviver bem? Lógico que ao longo do processo, e eu ainda quando estava começando, eu sentia às vezes, e havia às vezes alguns momentos, debate, reunião, tal, que havia até alguém insuflando isso. E se a gente separasse, a gente viveria melhor, porque para não enfrentar o conflito, que é difícil. Mas a inteligência está exatamente em você contornar, respeitar o trabalho do outro e fazer com que o outro respeite o seu trabalho. Então, eu acho que é uma tradição que não pode ser rompida. Comunicações e artes, assim eu vejo. Sabe, a história mais marcante que eu tive
Eu acho que não dá para precisar assim um momento, foi aquele dia, aquela hora. Foi o fato de ter o privilégio de ter convivido com pessoas que me enriqueceram muito, inclusive os alunos. E atualmente, a minha história marcante é o prazer de abrir o jornal e ver um aluno com um projeto, montando um espetáculo cênico, regendo uma obra. Essa é o grande presente da minha história, de ter, lógico, que é o nome da universidade em primeiro lugar, é o nome da ECA, e eu fico pensando, eu acho que eu colaborei um pouquinho para que esse sucesso acontecesse. Então é o que eu ganhei em termos de vivência, de experiência com alunos, professores, funcionários. Então, todo o leque de vivência desses anos que eu passei por aqui. Se você transformar só numa instituição de ensino, fica uma coisa mecânica e fica um trabalho burocrático. Existe algo, para mim existiu, mesmo com as dificuldades, mesmo com os momentos difíceis, algo além disso. Porque senão é muito árido, é muito isento de valores humanos. E o que me marcou foi exatamente os valores humanos, que está dentro da minha linguagem, sociologia e psicologia. Sabe, as lembranças tristes existem. Eu acho que você não apaga porque você viveu. Mas as alegres são tão mais intensas e que, de certa forma, deixaram uma névoa lá. Você não apaga completamente algumas experiências, algumas tristezas, mas as alegrias foram tão mais marcantes, as tintas foram tão mais coloridas, que você supera. O que eu gostaria que ela fosse seria um pouco, talvez seja até um pouco ingênuo da minha parte, mas eu gostaria que ela fosse nos moldes, por assim dizer, da experiência que eu tive na França. E que quando eu voltei, eu tentei implantar aqui e eu fui muito criticada. Fui muito, quase que apedrejada. O sistema da França, como eu disse para você, os valores deles são muito mais autênticos. E eles enfrentam aquilo que eles querem com confiança, com orgulho. E eu sentia que às vezes os movimentos aqui eram meio blasés, meio brincadeira e tal. Então na França, um professor de pós-graduação, não sei se continua assim, mas no meu tempo, eu já posso falar no meu tempo, o professor ficava na porta esperando os alunos. Quando os alunos chegavam, ele dava a mão, cumprimentava, perguntava como é que tinha passado a semana e recebia os alunos. É etiqueta, educação, você pode dizer assim, mas que snobismo. Não, isso faz parte do acolhimento, você se sente acolhida e com prazer de assistir aquela aula. A aula começava e ninguém mais entrava na sala, porque existia a disciplina e o horário. Era um compromisso que o aluno tinha assumido com o professor com o aluno. Eu tentei trazer isso daqui, fui taxada de rígida, extrema-direita, etc, etc, etc. Então, eu gostaria que os valores que eu recebi na Caetano de Campos, para você ter uma ideia, até hoje, 50 anos depois, nós mantemos anualmente, aliás, esse ano foi até na minha casa, uma reunião e nos encontramos e compartilhamos experiências, são as mais diversas, cada uma, existe um rapaz, cada um tomou um rumo diferente na vida, mas os valores que ficaram foram muito significativos e a amizade, o que fica é a amizade. Muita coisa vai embora. Então eu gostaria daqui 50 anos uma escola mais leal, com todo mundo convivendo
Pode parecer assim um pouco ingênuo, mas com mais amor fraternal, você compartilhando com o teu colega, com o teu aluno, sem medo, sem ameaça de que ele vai roubar o meu lugar, ele vai tirar o meu... Não, você pode inclusive contribuir para que ele cresça, porque você também está crescendo junto com ele. Então os valores que eu recebi, e sobretudo a postura francesa que me trouxe uma dignidade para encarar e você conseguir as coisas por seu esforço próprio. E não como atualmente, por baixo do pano, para ganhar isso, para ganhar aquilo, para passar na frente do outro, enfim, coisas que são deploráveis na sociedade brasileira. Talvez se a ECA, eu não vou estar aqui daqui 50 anos, mas se a gente pudesse fazer alguma contribuição para que ela seja uma escola boa como é, mas melhor em termos de humanidade, eu ficaria extremamente feliz. A singularidade da ECA está na diversidade, porque você pega, por exemplo, o professor, a politécnica, você tem engenheiro, você pega a medicina, você tem médico, e por aí vai. A ECA não, ela é rica, ela é um leque. E essa diversidade, essas diferenças, essas nuances da turma de comunicações e artes todos, sem exceção, é o que traz a riqueza. Muitos não entendem. Eu tive mesmo pessoas, amigos, família assim, você não fica perdida lá, porque só fica um blá blá blá, falam disso, falam daquilo, tal. Não, eu acho que é isso que traz a riqueza, essa comunicação da diversificação. Você não encontra uma coisa estática, você encontra, está sempre jorrando coisas novas e criativas.